Bem-vindo a mais alguns minutos de aprendizado. Curte o vídeo e se inscreva no canal. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Todo mundo se faz essa pergunta quando para no posto para abastecer. A gente liga a TV, vê o noticiário, Brasil bate recorde de produção, pré-sal é um sucesso, e aí, na hora de pagar, a conta simplesmente não fecha. Como pode, né, um conflito lá do outro lado do planeta ter um efeito tão direto, tão pesado no nosso bolso? É um quebra-cabeça. E é exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar junto agora. Para achar a resposta, a gente precisa seguir o caminho do petróleo. E o ponto-chave dessa jornada toda não é nem a extração lá no fundo do oceano, é o que acontece depois que ele sai de lá. Existe um elo nessa corrente que muda todo o jogo, e o nome dele é refino. É nas refinarias que a mágica ou a tragédia acontece. Então vamos lá. Vamos mergulhar fundo nisso. O que raios é uma refinaria e por que ela é a peça central de toda essa confusão? A ideia aqui é descomplicar de vez esse assunto. Pensa assim, o petróleo bruto, aquele óleo escuro e grosso que sai do poço, é como se fosse uma sopa com um monte de ingredientes misturados. Do jeito que tá, ele não serve para quase nada. A refinaria, então, é a grande cozinha industrial que pega essa sopa, separa cada ingrediente com uma precisão cirúrgica e transforma em pratos que a gente usa todo santo dia: a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. O coração de tudo é um processo chamado destilação. Funciona mais ou menos assim. O petróleo é superaquecido até virar vapor, e esse vapor todo sobe para uma torre gigantesca. Conforme vai subindo, ele vai esfriando. E aí que tá o pulo do gato. Cada ingrediente daquela sopa volta a ser líquido numa altura diferente. Lá no topo, onde está mais frio, sai o gás de cozinha. Um pouco mais para baixo, a gasolina. E no meio do caminho, o diesel, que é o verdadeiro sangue que corre nas veias da economia brasileira. O que sobra lá no fundo, mais pesado de tudo, vira asfalto. É impressionante, né? O gás que a gente usa para cozinhar e o piste da rua vem do mesmo barril. Agora, para entender a diferença crucial, essa analogia do suco de laranja é simplesmente perfeita. Uma refinaria mais antiga, mais simples, é como espremer a laranja com a mão, sabe? Sai um caldo, mas um monte de suco fica preso no bagaço, é desperdiçado. Já uma refinaria moderna é um processador de última geração. Ela não só espreme, mas usa outras tecnologias para pegar aquele bagaço e tirar até a última gota de suco. Ou seja, ela consegue produzir muito mais diesel e gasolina com o mesmíssimo barril de petróleo. O aproveitamento é total. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Todo país que tem petróleo precisa ter essas refinarias superpotentes? A resposta, por incrível que pareça, é não. E para entender por que essa escolha é tão crítica, tão existencial para o Brasil, vamos comparar a nossa situação com a da Austrália. É um caso muito interessante. Olha só esses dados. A Austrália é um país rico, grande produtor de commodities, parecido com o Brasil em alguns aspectos. Só que eles fazem o oposto. Importam quase 80% do combustível que consomem. E para eles, tudo bem, funciona. Mas por quê? Primeiro, população bem menor, uma demanda por diesel que não chega nem perto da nossa. E o mais importante, eles estão geograficamente do lado de gigantescos centros de refino na Ásia. Para eles, é mais barato e seguro comprar o suco já pronto. Agora o Brasil vive numa outra galáxia. E aqui está o ponto central. Para o Brasil, depender de importação de combustível é como ter uma casa enorme sem uma caixa d'água. Enquanto a água da rua está chegando, beleza. Mas na primeira vez que o fornecimento falha, a casa inteira para. A nossa economia, onde a comida, os remédios, basicamente tudo chega de caminhão, é movida a diesel. Qualquer crise lá fora que interrompa o fornecimento nos deixa paralisados. Ter refino próprio, aqui, não é uma escolha, é uma questão de segurança nacional. E o mais fascinante, ou talvez o mais trágico dessa história, é que o Brasil tinha a faca e o queijo na mão para resolver esse problema de uma vez por todas. Com a maior descoberta de petróleo do século, nasceu um plano espetacular. O sonho da nossa independência energética estava ali, ao alcance das mãos. Com a descoberta do pré-sal, de repente o Brasil não tinha só petróleo, tinha um dos melhores do mundo e em quantidades absurdas. A solução parecia óbvia. Vamos construir refinarias novinhas em folha, de última geração, feitas sob medida para processar esse nosso óleo e produzir aqui todo o diesel que a gente precisa. E assim nasceram os projetos da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e do Comperj, no Rio de Janeiro. A promessa era clara, era poderosa: autossuficiência, o fim da nossa vulnerabilidade. Mas esse sonho de soberania, que deveria ser o nosso grande trunfo, se transformou no palco de um dos maiores escândalos da história recente do país. O plano não falhou por um erro de cálculo. Ele foi sabotado, destruído por dentro.
Em 2014, a Operação Lava Jato jogou um holofote em um mecanismo devastador. De forma bem simples, funcionava assim. As grandes construtoras pagavam propina para ganhar os contratos bilionários das refinarias. Esses contratos, por sua vez, vinham com preços absurdamente inflados, superfaturados. A diferença entre o que a obra realmente custava e o que era pago pelo governo sumia, ia para o bolso de corruptos. O dinheiro que deveria estar construindo a nossa segurança energética estava, na verdade, alimentando um esquema criminoso gigantesco. E a gente não está falando só de números, de planilhas, estamos falando de vidas. Esse depoimento do Gabi Oliveira dá um rosto humano a essa tragédia. É de arrepiar. Imagina, um projeto 90% pronto, quase lá, e da noite para o dia, tudo para. Milhares de empregos que evaporaram. A corrupção não desvia só dinheiro. Ela destrói projetos, destrói carreiras, destrói o futuro das pessoas. E o resultado concreto de tudo isso foi um desastre estratégico. A refinaria Abreu e Lima, que era para ser um colosso, acabou sendo entregue com anos de atraso e com só uma parte da sua capacidade original, e o Comperj, como refinaria, simplesmente não saiu do papel. Morreu na praia. O grande plano de independência energética do Brasil foi mutilado. E como se fosse um cheque pré-datado, uma hora a conta por esses projetos inacabados iria chegar. Anos depois, ela bateu na nossa porta. E bateu com força, no pior momento possível, bem no meio de uma crise global que expôs toda a nossa fragilidade. A gente ficou preso no tento. Com as refinarias novas fora do jogo, o Brasil teve que se virar com as antigas, que já não dão conta de produzir todo o diesel que a gente precisa. Resultado, continuamos forçados a importar uma fatia importantíssima do nosso combustível, completamente expostos às tempestades do mercado internacional. E então, a tempestade veio. O gatilho foi disparado. Uma crise explode num lugar chamado Estreito de Hormuz, um nome que a maioria de nós nunca tinha ouvido falar, mas que, para o mercado de energia, é um dos pontos mais sensíveis do planeta. E este número aqui na tela mostra o tamanho do problema. 1/5. Pensa nisso, 1/5 de todo o petróleo e gás que viaja de navio pelo mundo precisa passar por esse corredor apertadinho. É um gargalo. Quando a coisa aperta ali, o mundo inteiro prende a respiração. A lógica do que aconteceu é exatamente a da analogia da padaria. Imagine que por causa de um problema, a maioria das padarias do mundo fecha as portas. O que acontece? Todo mundo corre para as poucas que continuam abertas. Com muito mais gente querendo comprar o mesmo pão, o preço vai para a lua. Foi exatamente isso que aconteceu com o diesel. A oferta global diminuiu e o Brasil, como um comprador que precisa desesperadamente do seu pão, teve que pagar o preço que o padeiro estava pedindo. Certo. Então, agora vamos juntar todas as peças e montar esse quebra-cabeça de uma vez por todas. Vamos refazer essa jornada que começou com um sonho de independência e terminou com um susto na bomba de combustível. É uma corrente trágica de causa e consequência. Primeiro, a corrupção destrói o plano de modernizar nosso refino. Segundo, essa sabotagem nos deixa com uma produção interna insuficiente. Terceiro, isso nos mantém dependentes da importação de diesel, nos força a comprar lá fora. Quarto, uma crise geopolítica distante aperta a oferta mundial. E o quinto e último elo, o resultado final. O Brasil, por ser um comprador vulnerável nessa história, paga o preço altíssimo da crise. O valor na bomba hoje é o eco de crimes e de decisões ruins do passado. E no fim, ficamos com esta pergunta. O preço que pagamos no posto é só a febre, é o sintoma. O verdadeiro custo de um plano de soberania que foi destruído se mede em desenvolvimento que não aconteceu, em inflação que corrói o poder de compra de todo mundo e principalmente em uma vulnerabilidade que nos deixa reféns de crises que a gente nem criou. É uma reflexão profunda e muito necessária sobre o país que a gente quer ser. Curte o vídeo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a melhorar e trazer mais conteúdo de qualidade. Até o próximo vídeo.